A Ana lá do Brescia perguntou assim pra mim. Eu tive 2 relacionamentos. Ambos eu considero que foram tóxicos, com companheiros agressivos, comigo ou com os meus filhos. Toda vez que eu pedia algo pra mim, toda vez que eu tentava mostrar pra ele que eu também tinha o meu lugar naquela relação, ele dizia que eu não compreendia o lado dele e fazia um inferno da nossa vida e fazia com que eu me sentisse culpada sobre aquilo. Eu sempre estava errada. Eu sempre sou a culpada. Levei muito tempo para sair do primeiro relacionamento, menos tempo para sair do segundo, mas hoje tenho medo de me relacionar e encontrar alguém igual. Isso pode acontecer novamente? Bom, vamos lá, Ana. Começou com pode? Pode, né? O que acontece, né? A gente tá vendo aqui que você tá vivendo um padrão. Um relacionamento tóxico, outro tóxico, né? Semana passada eu disse, 7 bilhões de pessoas no mundo, você não vai lá a dedo procurar o cara do relacionamento tóxico. Ah, esse aqui é um relacionamento tóxico, não é? Você não vai conscientemente fazer isso. Mas no inconsciente é exatamente isso que acontece. Você vai buscar exatamente aquela pessoa para viver a dinâmica que precisa ser vista. Até que você entenda essa dinâmica, isso pode sim repetir. Então, o que pode estar acontecendo? Pensando em inconsciente pessoal. Pode ser que talvez, eu não sei sua história, tá? Então, se você quiser entrar mais no detalhe disso, eu vou te dizer o seguinte. Chama a gente lá no WhatsApp do consultório, né? E marque uma constelação para você, tá? O número do WhatsApp é o 11 97434 9096. É só falar que você quer marcar uma constelação. Vou repetir, tá? 11 97434 9096. E aí a gente vai entender direitinho a sua história. Mas o que eu posso dar assim, de sugestões para você tentar entender um pouco mais a sua história agora? Quando eu tenho um papai e uma mamãe que vivem brigando, quando eu tenho um pai que bate na minha mãe, quando eu tenho um papai que é agressivo, né? Que a gente categoriza, né? Como cruel. No meu inconsciente, eu posso sim estar buscando um homem igual a ele. Como assim, Lu? Quem quer viver isso? Ninguém quer viver isso. Ninguém quer viver isso. Conscientemente, ninguém. Mas o que acontece? A criança é 50% mãe e 50% pai. Isso é genética, tá? Genética. A criança está sempre olhando para a mãe e para o pai, 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 para a mãe e para o pai. Ela quer ter uma família funcional. Esse é o sonho de qualquer pessoa. Ter uma família funcional. Fala aí, não é o que você quer na sua vida? Ter uma família funcional? Ela quer, mas ela fica lá, vendo o pai brigando com a mãe brigando com o pai brigando com a mãe brigando com o pai, aquela e joga a panela e bate. Às vezes chega nesse nível, né? A criança fica com medo. Mas quando o pai é muito agressivo, o que ela faz? Né? Conscientemente, ela vendo o pai bater na mãe, ela toma partido de quem? Da mãe. Só que a mãe, muitas vezes, ela também contribui pela dor que ela está, falando mal desse homem. Então, a criança, na consciência, toma partido da mãe. E no inconsciente, ela pensa assim, puxa, eu queria tanto ter uma família, mas a minha mãe está falando mal do meu pai, né? Ela não pode falar mal do meu pai. Porque se eu sou metade de meu pai, quando a minha mãe fala mal dele, está falando de uma parte minha também. Isso inconscientemente, tá, gente? E aí, nesse inconsciente, a criança começa a sofrer. Então, muitas vezes, o que ela faz? Ela meio que treta com a mãe na consciência, sem saber porque tá pegando no pé da mãe, fica irritada com a mãe, né? E outras tantas vezes, ela busca um cara igual ao pai para mostrar para a mãe o seguinte, ó, ele é meu pai, tá vendo? É meu pai, igualzinho. Enquanto eu não reconhecer que meu pai é esse homem, eu vou ficar buscando relacionamentos assim. Então, a gente tem uma camada sempre que é consciente de que ninguém quer um relacionamento assim, que eu não quero brigar com a minha mãe, mas tem a criança ferida lá embaixo que fica brava com a mãe, briga com ela, assim, promove, né, inconscientemente as discussões e sim, vai buscar um homem parecido com o pai para ele ser o quê? Incluído, para ele ser lembrado, para ele ter o lugarzinho dele. Porque não importa o que seus pais viveram,
ele continua sendo o homem que te deu a vida. Ele continua sendo o seu papai. Então, é uma dinâmica muito dolorida essa, porque a gente tem que aprender muitas coisas ao mesmo tempo nessa dinâmica. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o marido da sua mãe não é o seu pai. O homem que a sua mãe escolheu para ter você é o homem que ela escolheu para viver a vida dela, né? E às vezes não é bom mesmo. Eu concordo com isso. Mas ele é o teu pai. E se você não consegue abrir um espaço no seu coração para agradecer a vida que ele te deu, se você não consegue abrir um espaço no seu coração para entender que na consciência que seu pai tem hoje, que foi necessário bater na sua mãe, existe uma dor ali nesse homem, o menininho dele tem uma dor, vai ser bastante desafiante você amar a você mesma. Vai ser bastante desafiante você amar, ter amor próprio, porque tem células do seu pai em você. É como se você negasse a si mesmo. É uma luta interna, né? Eu não estou falando que bater é certo, de jeito nenhum. Eu não estou falando que a agressividade é certo, de jeito nenhum. Mas a pessoa que se comporta assim, você concorda comigo que ela tem uma dor? E que dor é essa? Né? Meu pai e minha mãe não tiveram terapeuta. A minha mãe está com 75, vai fazer 76 anos agora. Minha mãe conhece as constelações através da gente. Agora que ela está entendendo que tem um mar de coisas por trás daquilo que ela sabia. E com seus pais não deve ser diferente, eu acredito, né? Então, pensa comigo. O menininho do seu pai, para fazer, né, para que esse homem haja dessa forma agressiva, violenta, o menininho do teu pai deve ter passado uma série de coisas. Não justifica o que ele faz, mas abre um espaço para a gente olhar com mais complacência, com mais amorosidade. Abre um espaço no seu coração para você entender que talvez o seu pai tenha uma dor muito grande lá também. E imaginando que a sua mamãe, né, foi lá e falou, eu quero esse homem para mim, ela também tem uma dinâmica lá do lado dela. Por que essa mulher foi buscar um homem agressivo? Para quem que ela está olhando? Né? O que ela viveu? O que essa mulher viveu? E mais ainda, por que você está repetindo isso? Por que a sua criança está tão ferida que você tem que repetir isso? Entende? Então, eu recomendo muito que você olhe para você, para sua criança, tá? Para você olhar o seu merecimento, olhar a sua autoestima, olhar o seu amor próprio. Eu recomendo muito que você faça isso. Vai ser muito bom para você. Inclusive, se você quiser fazer um mergulho nisso, se você está precisando elevar a sua autoestima, se você está precisando realmente aí fortalecer o seu merecimento, porque, gente, nós merecemos ser felizes. Nós merecemos um bom trabalho, merecemos dinheiro, nós merecemos. Somos filhos legítimos do Criador, independente da sua crença, né, da sua religião. Então, somos herdeiros desse universo maravilhoso, merecemos o melhor. E por que nós nos bloqueamos disso? Porque é isso, tá? A gente que se bloqueia. Então, se você quiser realmente entender a sua dinâmica aí sobre relacionamento amoroso, vai lá. Agenda uma constelação. Mas se você realmente quiser olhar para a sua criança, que pode estar aí se sentindo rejeitada, abandonada, né? Para essa falta de amor próprio, eu vou convidar você a fazer algo mais profundo para você, né? Que é uma imersão sistêmica de um final de semana, onde você vai entrar na sexta-feira. E de sexta-feira à noite, começamos às 21 horas, até o domingo, às 20 horas, você vai viver processos de constelação, de respiração, né? Ou seja, terapia do renascimento, processos de Jung, processos de Louise Hay, processos de metafísica, processos de autoconhecimento, para que você, sim, compreenda aquilo que te fazia se sentir rejeitada, menos valorizada, menos amada, e fortaleça o amor que tem aí pela sua história, por você, e cresça no merecimento para alcançar a vida que você sonha. Então, se isso faz sentido, vem.
O retiro ele acontece nos dias 22, 23 e 24 de novembro. É o último do ano, então aproveite. E para você, só para você que é ouvinte da Rádio Mundial, se você entrar em contato com a gente lá no número 11 97434 9096 e dizer que você quer fazer o retiro, vai ter desconto, tá bom? Só para você, tá? Mas voltando aqui, então existem dinâmicas aí de relacionamento que podem sim estar relacionadas à história que eu vivi ali na minha infância com os meus pais. Mas pode ser que não. Pode ser uma outra história. A Márcia, de onde que ela é? Márcia Santos de São Bernardo. Ela falou assim: eu tô sozinha, eu não consigo me relacionar com ninguém. Isso pode ser sistêmico? Uma pessoa que passa a vida sem se relacionar com ninguém pode sim estar honrando alguém que também não pôde lá atrás ter um relacionamento. Uma tia, uma avó, qualquer pessoa pode. Então pode sim estar lá, olhando sistemicamente. A Cláudia, ela falou que a mãe se separou, ela se separou, a irmã também se separou. Isso pode ser sistêmico? Com certeza. Ela está seguindo um padrão onde todas as mulheres se separam. Claro que sim, né? É para pertencer, eu preciso pertencer a essa família. Quem sou eu na fila do pão para ter um casamento bom, feliz e maravilhoso? Se minha mãe se separou, minha irmã se separou. Então, também é numa dinâmica inconsciente. Também estamos falando aí de algo que está muito longe do que aquilo que conscientemente queremos, né? Portanto, gente, sim, podemos muito estar vivendo uma dinâmica da sua criança ferida, uma dinâmica ancestral de um antepassado que, ainda que eu não conheça aqui na minha consciência, ele vive dentro de mim. E aí eu vou deixar um convite para vocês. Quer saber mais? Quer saber um pouquinho mais sobre a história, sobre o que pode estar acontecendo na sua vida? Compartilha com a gente, manda teu recado lá no 11 97434 9096 ou me segue lá no Instagram, @Luciane Berger. E eu te espero na semana que vem com muito amor para